Bem, vamos dar início então. Boa tarde, pessoal. Tá, depende da hora que vocês estão vendo esse vídeo. Bem, nós vamos debater um pouquinho agora sobre o reino protocista. Nós falamos anteriormente das bactérias. As bactérias, na cascata de evolução, eles são seres simples, são seres procariontes, unicelulares e heterótrofos ou autótrofos, depende também do tipo de bactéria que a gente está abordando. E hoje nós vamos debater os protocistas, que são resumidos a protozoários e algas, certo? Bom, para a gente começar, a gente tem que saber que a complexidade da célula eucariótica de um protozoário é tão grande, mas tão grande, que essa célula por si só executa todas as funções que tecidos, órgãos e sistemas realizam em um ser pluricelular complexo, ou seja, vários processos que envolvem locomoção, respiração, excreção, controle hídrico, reprodução, vários fatores, várias coisas que nosso corpo realiza, a bactéria não, os protistas realizam com perfeição, pois eles possuem células eucarióticas, que são células com núcleo celular bem delimitado. Bem, e aí partindo disso aqui nós temos o seguinte: segundo a classificação dos seres vivos, Paul e Tucker, um deles, o reino dos protistas ou protocistas, agrupa alguns organismos bem interessantes. O primeiro tipo deles são os organismos eucariontes. Bom, eucariontes já diz logo que eles são organismos que possuem um núcleo cuja célula é especializada. Unicelulares apresentam uma única célula, mas existe clima de discordância entre uns autores, pois existem algumas algas que são pluricelulares, só que essas algas, por serem pluricelulares, algumas se encaixam no reino Plantae. E aí nós vamos abordar aqui algas inferiores, algas unicelulares, que são as que entram nesse reino dos protistas, certo? Mas aí as algas em si, elas podem ser tanto unicelulares quanto pluricelulares, certo? Aí nós vamos ao seguinte: eles são autótrofos e heterótrofos. Autótrofos vêm das algas e heterótrofos vêm dos protozoários. Lembrando que autótrofo é o que faz fotossíntese e heterótrofo é o que se alimenta de matéria orgânica. Neste reino nós temos as algas inferiores. Temos as algas superiores, que são algas multicelulares, só que alguns autores são tema de discordância entre isso. No livro didático ela aborda as algas multicelulares também, então fica a critério de vocês caracterizá-las, porque existe distinção entre os autores de acordo com o tipo de alga. Neste reino se colocam as algas inferiores. As algas inferiores são chamadas de euglenófitas, pirrófitas e crisófitas, que são autótrofas, que quer dizer o quê? A maioria das algas são autótrofas, quer dizer que elas são fotossintetizantes, elas fazem fotossíntese, certo? Os protozoários, eles não são autótrofos, eles são heterótrofos, eles se alimentam de matéria orgânica, eles não fazem fotossíntese. Dando prosseguimento, nós temos a célula. Olha, a célula de um protista, ela é o quê? Ela é parecida com células de animais em planta, mas com algumas particularidades. Primeiro que os plastos das algas são diferentes dos plastos das plantas. E também, o que quer dizer plasto? Plasto é um elemento encontrado em plantas que auxilia na fotossíntese. Nós temos o cloroplasto, por exemplo. Mas aí a célula de um protista, tanto de uma alga quanto de uma célula de um protozoário, ela tem particularidades. Primeiro porque os plastos que se encontram nas algas não são parecidos, são diferentes dos das plantas. E os animais e os protozoários são bem diferentes também em relação a isso, pois tem diferenças celulares bem interessantes. O outro é o seguinte: a maioria dos protistas possuem cílios e flagelos para locomoção. Tem uma classificação que nós vamos debater já já, que é em relação que a classificação deles se baseia em organela locomotora e meio de reprodução. Mas ocorrem cílios e flagelos para locomoção, beleza.
A célula de um protozoário tem uma membrana simples ou então reforçada por capas externas proteicas ou ainda por carapaças minerais. Os protistas ainda têm adaptações de forma e estrutura de acordo com o seu modo de vida, ou seja, os protistas podem ser parasitas ou de vida livre. Os parasitas sobrevivem parasitando um ser vivo. E vida livre, eles se associam com outros seres vivos, só que não causam prejuízo. O citoplasma da célula se diferencia em duas zonas. A zona externa, chamada de hialina, o ectoplasma, e outra interna, granular, chamada de endoplasma. No citoplasma temos vacúolos digestivos. Vocês vão ver que a nossa célula ela é bem interessante, porque ela é bem parecida com a célula do protozoário. Tirando alguns fatores, algumas organelas saltando, a célula do protozoário ela é bem interessante de ser debatida, tá bom? E aí esses vacúolos digestivos, nós vamos debater isso, porque a planta e a alga possuem um grande vacúolo digestivo, enquanto nós temos pequenos vacúolos. Olha só, o habitat. Os protozoários são, na sua grande maioria, aquáticos, certo? Eles vivem em mares, rios, tanques, aquários, poças, lodo, terra úmida. Existem espécies mutualísticas, que são espécies que se associam com outros seres vivos. E essa associação, ela traz benefício para ambos os associados. Ou então elas são parasitas. Parasitas é o quê? São espécies que causam mal para outro ser vivo. E elas são parasitas de quê? Invertebrados e vertebrados, ok? Bem, quanto ao habitat ainda, eles fazem parte do plâncton. E o que é plâncton? Plâncton são seres vivos que vivem em suspensão na água dos rios, na água dos lagos, na água dos oceanos. Esse plâncton, ele é levado pelas ondas e correntes. E tem outra coisinha, no plâncton nós temos uma distinção de dois tipos de organismo. Nós vamos ver que os plânctons, eles são a base por exemplo, da base da vida. Os plânctons são bem interessantes. Primeiro porque os plânctons são organismos produtores. E o que são organismos produtores? Eles fazem fotossíntese. Dessa forma, eles representam assim, a maior parte da sustentação da cadeia alimentar nos mares e nos lagos, sendo responsáveis por mais de 90% da fotossíntese no planeta. A gente pensa que é só as plantas, mas não é. Algas, bactérias, várias espécies realizam fotossíntese. Já o zooplâncton é o diferentão. Lembra logo, fito é planta, planta faz fotossíntese. Zooplâncton, zoo vem de animal, então não faz fotossíntese. Eles são organismos consumidores, certo? Então, os protozoários, na maior parte dos casos, eles se associam a esses plânctons. Fitoplâncton é parecido com planta, faz fotossíntese, e zooplâncton são consumidores. Eles se alimentam dos fitoplânctons, certo? Esses zooplâncton, eles são protozoários a maior parte do tempo, pequenos crustáceos e larvas. Dando prosseguimento, nós temos a digestão. Como eu disse, a célula eucariótica ela tem espaço para realizar diversos processos importantíssimos. Uma célula procariótica ela é uma célula não especializada, é uma célula fraca, é uma célula que não possui muitos detalhes, que é a célula da bactéria. Já o protozoário e a alga, não. Eles têm células especializadas. E aí na dica que nós temos o seguinte. A imagem é do Paramécio candatum, que é uma espécie interessantíssima. Esse protozoário, nas espécies de vida livre, tipo em espécies que não parasitam, os protozoários e as algas eles formam vacúolos digestivos.
Só que parecido com a gente, os protozoários, eles têm apenas... Assim, como eu posso avisar? Existem diversos tipos de vacúolo, certo? Então, o vacúolo digestivo, o vacúolo contrátil, aí as partículas de alimento são englobadas por estrutura chamada de pseudópodos, que não está nessa imagem, mas o processo de alimentação dele é por pseudópodos, ou então penetram por uma abertura na membrana. E que abertura é essa? O citostoma. No interior da célula, ou seja, dentro da célula do protozoário da alga, nós temos a digestão. Nessa digestão, os resíduos que não são digeridos, eles são excretados, que é igual no nosso organismo. Quando a gente... Eu esqueço das coisas. Quando a gente está em digestão, quando a gente se alimenta de uma coisa que nosso corpo não processa, ele excreta. Então aqui é a mesma coisa. Resíduos que o protozoário, a alga, não digere, ele excreta, certo? E aí, como é que ele excreta? O ponto de excreção dele é em qualquer ponto da periferia da célula. O vacúolo se extrai e expulsa, certo? Ou então ele pode se expulsar por dois pontos: o citopígio ou o citoprocto, que é a entrada própria para isso. O outro processo é a respiração. Respiração, o próprio nome já diz. Existem diversos meios de respiração. A gente respira pelas fossas nasais. Eles respiram de uma maneira cutânea. Aí a maneira cutânea seria basicamente o seguinte: nós temos a troca de gases respiratórios. Essa troca de gases respiratórios é pela célula, pela superfície da célula. Essa troca gasosa é chamada de cutânea, que é pela pele. Por exemplo, peixe é por brânquia. Mas várias espécies de vida livre se respiram pela pele, que o nome é cutânea. Já a excreção é um pouquinho diferente. Na excreção, os produtos solúveis de excreção se eliminam em toda a superfície da célula. Perceba que é uma coisa muito simples. Ele faz excretar pela célula do protozoário. Entende? Então, por exemplo, nos protozoários de água doce, há um vacúolo contrátil que tem a função de... Está na imagem. Recolhe o excesso de água absorvido pela célula, expulsando ela de tempos em tempos. O vacúolo, ele é osmorregulador. E osmorregulador pode até o que? É uma ferramenta, uma parte da célula que é responsável por manter a filtração da água. Em um meio de osmose, nós temos dois meios: um meio mais concentrado e um meio menos concentrado. O meio mais concentrado, existe uma migração de água de um meio para o outro. Então esse vapor ele realiza essa osmose, que é a passagem da água por diferentes membranas. No prosseguimento nós temos a classificação. A classificação agora aqui é dos protozoários. Os protozoários se baseiam em dois tipos para classificar eles: a reprodução deles, assexuada, sexuada, alternância de gerações. Existem diversos meios. Ou pelas organelas locomotoras, por locomoção. Pseudópodes, cílios, flagelos. Então aqui vai para essa classificação. Veja só, a locomoção é pelo batimento do cílio, do flagelo, por emitir pseudópodes, ou pelo simples deslizamento de todo o corpo da célula. Então, em alguns ciliados, no lugar do citoplasma, existem filamentos contráteis, que é chamado de mionemas. Os pseudópodes, embora sendo expansões variáveis do citoplasma, se apresentam sob diferentes formas. Dessa maneira, temos 4 filos para a classificação dos protozoários: os rizópodes, que são amebas, radiolários e foraminíferos. Qual é a característica deles?
Eu disse que para classificar o protozoário tem que ter dois critérios: a reprodução deles e o meio de locomoção. Então nós temos o seguinte: eles são marinhos, de água doce, são parasitas, um foco para entamoeba histolítica, protozoário de interesse clínico importantíssimo, que causa assim, problemas de saúde muito sérios. Ela causa, assim, ela digere, ela migra de órgão para órgão, por causa de problemas de saúde, certo? Aí vamos ao que interessa. Eles têm um ou mais núcleos com vários vacúolos digestivos e vários vacúolos contráteis, e isso nos de água doce. Os risópodes se locomovem por pseudópodes. Os pseudópodes aqui servem para locomoção e servem para a alimentação desses protozoários, sendo projeções da célula que conseguem se deformar, encaminhando o protozoário em si para várias direções. Vários pseudópodes são formados ao mesmo tempo. Isso modifica muito a forma do protozoário. O principal é a ameba, mas outro de interesse clínico, entendem? Então os pseudópodes, em questão tipo na ameba, não servem apenas para locomoção. Então isso é para capturar alimento. E aí me diga, o que é que um protozoário come? Algas, bactérias, partículas soltas na água, certo? Eles rodeiam o alimento e o englobam. É o nome pseudópode. O vacúolo alimentar formado, também chamado de fagossomo, une-se ao chamado de lisossomo, formando o vacúolo digestivo. Então o vacúolo digestivo é a união de fagossomo com lisossomo. Isso aqui, ó, é aqui vocês podem debater, mas isso aqui você precisa saber disso agora não. Vamos dar prosseguimento, que a gente tem que focar nas características principais. Nos risópodes nós temos as amebas de vida livre, que vivem em água doce com vacúolo contrátil para osmorregulação, que é a excreção de água. Elimina o excesso de água que entra no seu citoplasma, visivelmente mais diluído. Isso que eu já falei é osmose. Aí olha só. O risópode ele tem o núcleo, o vacúolo de água e o pseudópode. Então, primeiro, o risópode ele é a psicocaracterística dele. Ele se locomove por pseudópode. Agora, a reprodução dele é assexuada. Ele não tem nenhuma forma de reprodução sexuada. Então, na bactéria, o que é uma reprodução assexuada? Era uma, duplicou, dividiu. Certo? Já os flagelados, eles são um pouquinho mais interessantes. O próprio nome já diz. O meio de locomoção deles é por flagelos. Certo? Flagelos. Risópode é por pseudópode. O nome não é risópode, pseudópode. Flagelados. Flagelo. Certo? Então sua célula é alongada, tendo um ou mais flagelos e em alguns também pseudópodes. Olha que interessante. Esse aqui também tem pseudópodes, só que a predominância é de flagelos. Próximo ao ponto de origem do flagelo existe o cinetoplasto, que é uma estrutura que contém o DNA, que se autoduplica e que fica incluído no interior de uma mitocôndria. Mitocôndria é uma organela que realiza a respiração celular, tá bom? Bem, existe flagelado de vida livre, ou seja, que não causam mal para o nosso ser vivo, ou também nutrem-se de forma heterótrofa, que é o que? Se alimentam de outras moléculas. São mutualísticos, se associam com outros seres vivos sem causar mal, e parasitas. O principal é o Trypanosoma cruzi, que é um protozoário que causa doença de Chagas. O protozoário, na maioria das vezes, se encontra na probóscide do mosquito, do barbeiro. Essa doença de Chagas, causada por esse protozoário, é a partir das fezes desse inseto, do chupança, predominantemente em casa de pau a pique.
No ciclo de desenvolvimento desse protozoário, do Trypanosoma tuzi, que é o flagelado, ele tem um ciclo no inseto e um ciclo na pessoa. E aí tem as mudanças de forma dele, mas isso aqui é tema para uma aula de saúde pública. Dando prosseguimento, nós temos a outra questão. Nos coanoflagelados existe uma espécie de colarinho. Esse colarinho ele captura partículas alimentares. Então, ele tem uma estrutura semelhantíssima aos coanócitos, que são células provenientes de esponjas. Olha só, as esponjas são seres vivos, são animais simples. Eles não chegam a ter tecidos, e aí os flagelados, eles possuem um tipo de colarinho que captura alimento. Ele não tem, ele tem pseudópode, mas a predominância de flagelo e de colarinho. A estrutura dele é muito, como eu posso dizer, muito semelhante aos coanócitos. Dessa forma, a gente tem teorias que sugerem que as esponjas derivam dos conoflagelados, que são protozoários, tá bom? Vejam só, a reprodução deles é sexuada ou assexuada por divisão longitudinal. É a mesma coisa, olha. Sexuada é o que? Sexuada é quando nós temos gametas, masculino e feminino. E assexuada é quando nós temos essa reprodução todinha. Então, pera. Cadê a reprodução assexuada? Não foi que eu parei que eu me esqueci. Sim. Voltando. Os flagelados, eles têm uma característica bem importante. Eles têm uma maneira interessante de debater o seguinte. Nós temos no ciclo, certo? Peraí. Voltou do começo? Voltou do começo? Voltou, acho que voltou do começo. Vou voltar então essa parte aqui da classificação, então. Pessoal, a gente tem um probleminha aqui, eu vou voltar do começo, certo? Vejam só. Os risópodes, tipo, a classificação dos protozoários dá por dois meios. Pela reprodução deles e pela reprodução e pelas organelas locomotoras. Como é que se dá essa reprodução? Nós temos sexuada e assexuada, alternância de gerações, conjugação, diversos meios. A locomoção se dá por alguns meios. Por cílios, flagelos, pseudópodes ou por deslizamento do corpo. Vejam só. É o seguinte. Os primeiros são os risópodes. Os risópodes, eles são amebas, radiolários e foraminíferos. São marinhos de água doce ou parasitas. O mais comum é então, a ameba histolítica, a ameba que você adquire a partir da alimentação tipo não adequada, sem a higiene adequada. Bom, os risópodes ou sarconíceos é o seguinte, eles se caracterizam por apresentar pseudópodes. Por isso o nome dele, risópode, ele tem pseudópodes. Os pseudópodes nos risópodes, eles servem para capturar alimento e servir como locomoção. Quando se emite pseudópodes, a célula toda se deforma e na deformação a ameba migra para diferentes direções. Dessa forma, vários pseudópodes se formam ao mesmo tempo, modificando constantemente a forma da ameba. E já os pseudópodes também, eles têm função alimentícia, função de locomoção e capturam alimento. Quais são os alimentos, por exemplo, de um risópode? Algas pequenas, bactérias, partículas soltas na água, etc. Eles odeiam o alimento e o englobam. É feito um fagossomo. Para formar o vacúolo digestivo encontrado na digestão desses protozoários, nós temos o vacúolo, temos o fagossomo. O fagossomo se une com o lisossomo e essa união dá origem ao vacúolo digestivo. E aí aqui a história da digestão todinha, mas aqui você não precisa decorar não. Vamos para o que importa. As amebas de vida livre que vivem em água doce possuem vacúolo contrátil
ou então pulsátil para osmorregulação. O que quer dizer? Eles eliminam o excesso de água. É o seguinte: a osmose é um processo onde temos dois meios, um mais concentrado, outro menos concentrado. A água, ela migra de um meio para outro, pois em concentrações elevadas a célula murcha e em concentrações baixas a célula estoura. Então é uma questão toda tipo com hemácias, isso é muito comum de acontecer. Agora, essa osmorregulação acontece na maior parte dos casos. Essa osmorregulação acontece na maior parte dos casos pelo excesso de água. Água demais não faz bem nem água de menos. Então, qual é a característica principal do risópode? Ele é de vida livre e é parasita, ele tem pseudópodes para transporte, para alimentação e em condições desfavoráveis, por exemplo, alguns organismos risópodes, eles ficam em forma inativa. A forma inativa de um protozoário é o cisto. O protozoário se encista, ele forma uma estrutura resistente chamada de cisto. E aí a entamoeba histolítica, um protozoário de interesse clínico, quando em condições desfavoráveis, ela forma esse cisto. Mas quando ingerida, ela se converte em trofozoário. Trofosita é trofozoário. Que é o que? É a forma ativa do protozoário. Temos o seguinte ainda. A reprodução dele se dá por dois meios. Ou é assexuada. Assexuada. Assexuada é o que? Tem um, vira dois. Ó, um duplicou, dividiu. Um duplicou, dividiu. Então, em termos simples, esse é o resumo dos risópodes. Vou repetir. Os risópodes, eles são amebas, radiolários, foraminíferos, água doce, tem vários acúmulos digestivos, se locomovem por pseudópodes, se alimentam por pseudópodes, possuem fagossomo com lisossomo, realizam a osmorregulação para excretar água e formam cistos e reprodução assexuada. Já os flagelados, eles são um pouquinho mais interessantes. Eles se transportam por flagelos e também por pseudópodes. A célula flagelado ela é alongada e próximo ao ponto de origem do flagelo existe o cinetoplasto, que é um organelo que contém o DNA que vai se autoduplicar e que fica incluído no interior de uma longa mitocôndria que realiza a respiração da célula. Dessa forma existem flagelados de vida livre que não fazem mal. Existem flagelados mutualísticos que se associam com outro ser vivo, mas não causam mal também. E os parasitas. O mais comum é o Trypanosoma cruzi, encontrado no barbeiro, na maior parte dos casos, e que causa doença de Chagas. O Trypanosoma cruzi, ele se encontra mais nas áreas rurais, mas é um flagelado. Nos coanoflagelados existe uma espécie de colarinho que serve para a captura de alimentos. Esse colarinho se parece muito com os coanócitos. Coanócitos é uma célula da esponja, das esponjas, que apresentam na maior parte do tempo uma relação direta com a evolução das esponjas. As esponjas são animais simples, não possuem tecidos, é uma camada de células. Então, deriva-se que a esponja derivou desses colarinhos. Outra coisa, a reprodução deles é sexuada ou assexuada. A reprodução sexuada é o seguinte. É um meio onde nós temos a emissão de gametas, gameta positivo e gameta negativo. Se encontra, duplica o DNA, a célula se divide. Já a assexuada não é assim. Na assexuada, a célula era uma, duplicou e dividiu.
Olha só, esse aqui tem alguns parasitas humanos importantes. O Leishmania brasilensis, que causa leishmaniose tegumentar, e o Trypanosoma cruzi, que causa doença de Chagas, tá bom? Então isso aqui é interessante da gente debater. No próximo, nós temos os esporos oários ou os apicomplexos. Esses exemplares são todos parasitas, não existe nenhum que cause bem ao organismo. Eles não têm nenhuma maneira de se locomover. Eles não têm pseudópodes, eles não têm cílios, eles não têm flagelos. Como é que eles fazem? Eles se locomovem pelo deslizamento da superfície da célula. São todos parasitas e tem o tipo de reprodução assexuada especial chamada de esporulação. Que é o quê? Uma célula divide seu núcleo numerosas vezes, depois cada núcleo com um pouco de citoplasma é isolado por uma membrana, formando assim vários esporos a partir de uma célula. Formação de esporos. Os esporos oários têm dois tipos de reprodução, assexuada e sexuada. Repetindo, assexuada era uma, duplicou e dividiu. Sexuada, material genético. Eles se cruzam, duplica e tem a reprodução assexuada novamente. A diferença é que a assexuada só é um, sexuada é dois. O principal gênero é o Plasmodium. O que é Plasmodium? Plasmodium é um gênero de protozoário que causa malária. E o outro, Toxoplasma gondii, que causa a doença toxoplasmose. Então, assim, todos parasitas. Os últimos são os ciliados. Os ciliados são o grupo que são mais especializados. Perceba, risópodes, eles são mais simples. Tem pseudópodes para locomoção, digestão. Flagelados têm flagelos. Esporozoários não têm estrutura de locomoção. Os ciliados, eles são os mais especializados, possuindo cílios, cirros e membranelas. Esses ciliados resultam tipo, os cirros e as membranelas, elas resultam da união de vários cílios. Entre esses protozoários estão os protozoários gigantes. Na imagem da digestão, o paramécio, ele é um ciliado, certo? Aí aqui nós temos os protozoários de organização mais complexa. Os paramécios se deslocam mais rápido que os flagelados e as amebas, por terem cílios, certo? Será a maioria de vida livre. Eles possuem, além disso, macronúcleo, micronúcleo, certo? Temos citostoma e citopígio. Macronúcleo é a função vegetal. O micronúcleo é função genética, reprodução, hereditariedade. Possui extremidades anterior e posterior. Temos o citostoma e essa de resíduos pelo citopígio. Possuem dois vacúolos pulsáteis que funcionam efetuando a regulação osmótica e possivelmente a expulsão de toxinas, certo? Cada vacúolo possui canais que recolhem a água da célula, encaminhando essa água para um reservatório. São todos osmorreguladores. Eles excretam água devido ao excesso. Ponto. A reprodução assexuada é por divisão binária. Era uma, duplicou e dividiu. A reprodução sexual se dá por conjugação, que é o quê? Tem o pareamento de dois paramécios, onde as membranas se fundem e em seguida existe a troca de material genético dos micronúcleos. Lembrando, o micronúcleo é função genética, macronúcleo é função de vegetal. Depois os paramécios se separam e se reproduzem assexuadamente por cisparidade. Olha, é simples, é focar no tipo de reprodução. Os isópodes, reprodução assexuada. Flagelado, sexuada e assexuada. Esporozoário, sexuada e assexuada. Ciliado, sexuada e assexuada.
são as algas. As algas são organismos eucariontes, célula especializada, autotróficas sintetizantes, realizam o que? Fotossíntese com clorofila. Bem, essas algas são uma grande comunidade formadora de uma floresta vegetal. Essas algas, elas contribuem para o oxigênio na biosfera, que é o seguinte: plantas e algas são importantes para abastecer oxigênio para as nossas vidas. Então, embora sejam encontradas no meio terrestre e úmido, é nas águas doces e no mar que as algas são mais abundantes. No meio aquático, dependendo de onde vivem, elas constroem comunidades. Fitoplâncton que eu falei aqui, são microalgas que flutuam livremente a sabor das ondas. Já falei disso aqui anteriormente. E o fitobento, que é a comunidade de alga macroscópica, ou seja, a gente consegue ver essas algas que são fixas no solo marinho, certo? Os meios de reprodução das algas, nós temos dois tipos. A divisão binária, que quando elas são unicelulares, temos a mitose, é o que eu já falei anteriormente, era uma, duplicou e dividiu. Na zoosporia, que é o que? São em algas multicelulares aquáticas, que é onde cada célula se dispersa, gerando uma nova alga. Isso pela assexuada. Na forma sexuada, nós temos a produção de gametas, que quando se fundem, originam zigotos. Esses zigotos, após um período de tempo de dormência, sofrem uma transformação, uma divisão chamada de zoosporo. Cada zoosporo origina uma nova alga, certo? Então, olha só. Esse ciclo é chamado de haplobionte ou aplonte, que tem dois tipos de divisão. A assexuada e assexuada e sexuada, tá bom? Então isso aqui é interessante a gente debater. Em outras algas, isso aqui é que só tipo de reprodução, mas não precisa saber disso agora não. Na alternância de gerações, a maioria das algas tem esse fenômeno, que é o quê? Em seu ciclo de vida, nós temos seres que só realizaram reprodução assexuada e seres que realizaram reprodução sexuada. Esse ciclo ocorre nas algas multicelulares, certo? E aí na página que dá todas as gimnospermas. Isso aqui é quando a gente for debater plantas. Mas vamos lá. Quanto aos gametas, que as algas produzem gametas por três fenômenos: isogamia, gametas masculinos e femininos iguais; heterogamia, gameta masculino e femininos móveis flagelados, porém o masculino é bem menor em tamanho que o feminino; e a oogamia, que é quando o gameta masculino é pequeno e imóvel, e o gameta feminino é grande e imóvel. Essa você dá uma lida depois do material. Olha só, a conjugação, a última etapa. Em algumas algas filamentosas de água doce, ocorre pareamento de dois indivíduos com a passagem de células inteiras. Olha, é a passagem do material genético, passagem do DNA de uma alga para outra. Essa passagem é conjugação. Então, em tese, o assunto é esse, tá bom? Eu sei que é muita coisa, mas vocês vão mandar o material na terça-feira. Leiam com cuidado, com atenção, certo? Eu sei que é muita informação, mas qualquer dúvida é só mandar uma mensagem, tá bom? Até mais.